quero efetivamente agradecer à Sociedade de Estudos Espíritas, Fraternidade, por essa oportunidade, por esse reencontro. E eu quero também dizer da minha alegria e agradecer a quem confiou um tema tão palpitante em minhas mãos. Um tema, assim, muito palpitante e um tema que reclama de nós serenidade para abordá-lo, porque, de fato, é um tema que suscita muitas percepções. É um tema... Sim. Que, de fato, suscita percepções, observações. Então, nesse instante, eu rogo à Mãe Santíssima que ilumine os meus sentimentos para que as palavras que brotem de minha alma e as meditações do meu coração honrem essas grandes mulheres do Evangelho. Eu sei que não é muito elegante, eu conheço esse protocolo, a gente apresentar desculpas numa palestra, mas eu preciso ser honesto com vocês. Invariavelmente, eu sempre falava nas casas espíritas para que não me convidassem para fazer um tema que falasse sobre Maria de Nazaré, porque eu choraria a palestra inteira. Mas esse convite eu não poderia recusar. E hoje eu falarei não só sobre Mãe Santíssima, mas também sobre outras grandes mulheres. Então eu vou pedir a compreensão de vocês. Se a minha voz embargar, por favor, me dê só o tempo de eu tomar água, mas eu chegarei até o final da palestra, tá certo? Então eu começaria já sobre essas reflexões, agradecidos, e fazendo uma indagação aos nossos corações, para que a gente não perca de vista quem são as mulheres do Evangelho. Essa pergunta ela não é retórica, ela é reflexiva. Quem são as mulheres do Evangelho? E eu preciso dizer, sob o resguardo inicial de minhas palavras, que eu não vim trazer divisão. Eu não vim falar sobre homens e mulheres. Eu vim falar sobre a experiência feminina do espírito imortal. É disso que eu vim falar. Então abramos os nossos corações. E que a partir de hoje nós possamos lançar um olhar mais amplo, aquele olhar que Jesus nos convida a ter para com o outro, para essa experiência belíssima que é a experiência feminina. Esse é o convite. Então, que Mãe Santíssima esteja conosco. Mas quem são as mulheres do Evangelho? É muito comum, quando nós falamos em mulheres do Evangelho, de imediato, nós nos remetermos àquelas que tiveram as suas vidas grafadas pelos evangelistas. Lógico, quem não lembraria de Mãe Santíssima, de Maria de Nazaré? Quem não lembraria de Joana de Cusa, de Maria de Magdala, da mulher hemorroíça, a dama da fé? Mas eu queria propor hoje que nós ampliássemos a nossa percepção. Que nós ampliássemos a nossa percepção para que a gente possa enxergar as mulheres do Evangelho de todos os dias, e que desfilam diante de nós em silêncio, e por vezes não percebemos. Essa é a proposta. E inicialmente eu traria, por que não falar das anônimas, as mulheres anônimas, que são igualmente grandiosas, que são igualmente mulheres do Evangelho. E eu traria a nossa lembrança, quem que não lembraria, né? A nossa querida Abigail, no livro Há 2000 anos. Nossa, que espírito lindo! Força, fé, humildade, que espírito belíssimo! Quem teve a oportunidade de ler a obra Há 2000 anos, vai enxergar nessa grande mulher as luzes do Evangelho de Cristo. Nossa querida Abigail, lá no livro Paulo e Estevão, né? A Lívia do Há 2000 anos. Abigail, ela sustentava o trabalho de Paulo. Paulo de Tarso, todas as vezes que ele se via nas suas lutas, nas suas dúvidas, ele acorria aos braços de Abigail, qual um filho busca o colo maternal. E era lá que ele encontrava o seu refúgio, a sua força. E mesmo depois de desencarnada, a nossa querida Abigail, ela suca na alma de Paulo de Tarso e deixa para todos nós a lição imorredora do ama, trabalha, espera e perdoa. Mulheres do Evangelho, quantas mulheres todos os dias amam,
trabalham, esperam e perdoam. Mulheres do Evangelho. E nós precisamos identificar essas mulheres do Evangelho todos os dias que passam por nós, anônimas, em silêncio. Eu costumo dizer que o silêncio dessas mulheres do Evangelho é como o silêncio divino. Quando nós percebemos, o trabalho está feito. Mas quem fez? Um coração que ama. Observemos essas mulheres do Evangelho. Trago também para nossa reflexão uma grande mulher, Lívia Lentulus, a mulher do senador romano Públio Lentulus, orgulhoso, vaidoso, mas que percebeu naquela grande mulher a grandeza do espírito feminino, a força, a coragem, a humildade, a luta. Não foi sem razão que Públio Lentulus, o nosso querido Emmanuel, disse: sublime estrela querida das belezas na amplidão, alma gêmea de minha alma. Ele já enxergava naquele grande espírito a grandeza, a beleza celestial. Quem não lembraria de Célia no livro 50 anos depois? E eu preciso fazer um parêntese, muito cuidado, espíritas. A personagem principal de 50 anos depois não é Nestor, uma das encarnações de Públio Lentulus, do nosso querido Emmanuel, mas Célia, um espírito sábio, que nas suas lutas ingentes, ela soube vivenciar o Evangelho de Jesus todos os dias. O seu amado desencarna, ela o recebe como filho, ele desencarna e ela se mantém sempre firme. Célia, no livro 50 anos depois. E por que não falar de Alcione, o espírito que desce de paragens celestiais? Ela tinha contato com Jesus. O seu mentor, Antênio, contato direto com Jesus. Mas Alcione, tu queres descer para os corpos de barro? Sim, Antênio. Lá estão os que sofrem, os meus que sofrem. Eu preciso ajudá-los. E a primeira pessoa, a primeira alma que ela ajuda quando está aqui conosco, Pólux, o seu amado. Ela vai buscá-lo lá nas zonas abissais. E quando o entrega para o processo reencarnatório, ela se endereça à equipe espiritual e com o coração cheio de amor, muito típico das mulheres, essa força que renuncia. Amados irmãos, não vos esqueçais que eu vos entrego um tesouro. Mulheres do Evangelho, quantas mães todos os dias precisam, na sua labuta diária, entregar os seus rebentos a outros corações para que ela possa trabalhar. E confia, não vos esqueçais, eu te entrego um tesouro. E mesmo à distância, vela pelo seu rebento. São as mulheres do Evangelho. E eu trago essas reflexões dessas anônimas para que a gente não se esqueça de buscar no dia a dia as mulheres do Evangelho. Mas o que tinham elas, esses espíritos, para que pudessem ganhar tamanho destaque em nossos corações e nossos sentimentos? Trago essa reflexão para que nós possamos nos identificar com elas, como elas, para que nós possamos nos enxergar dessas grandes mulheres. O que tinham elas? Elas tinham algo em comum. Todas elas buscaram Jesus. Todas elas encontraram Jesus. E depois que se encontraram com Jesus, elas levaram alma. Elas eram almas femininas que não só ensinavam o Evangelho, mas que vivenciavam o Evangelho. E por onde passavam, deixavam a marca da luz que colheram com Cristo. Mulheres do Evangelho. Quantas mulheres no dia a dia, nos salões sociais, por onde passamos, deixando luz aos nossos corações? Então reflitamos sobre isso. Essas mulheres grandiosas, inspiradoras, sim. E não nos esqueçamos de que a Boa Nova, ela não é um livro, tão somente. A Boa Nova é um código de conduta. E à medida que nós nos adequamos, os corações femininos, os corações que renunciam, ele tem essa sensibilidade de se aproximar do Evangelho do Cristo, e nós vamos entender isso. O Evangelho não é um livro, é um código de conduta. E fazendo um ligeiro apanhado de minha vida, da importância das mulheres do Evangelho, eu peço permissão para dizer a vocês que todas as vezes em que eu me vi nas minhas lutas acerbas nesta encarnação, era o rosto, era a presença de minha Santa Mãe, já desencarnou, que eu encontrava diante de mim, com as mãos estendidas.
mulheres do Evangelho. Ela já desencarnou, já conversei com ela várias vezes. Hoje eu conto com a minha esposa, eu conto com a minha filha, que hoje me ensina, 8 anos, sentadinha ali. Certo dia desses, uma pessoa bateu no meu carro, eu parei na faixa, e a pessoa bateu na traseira do carro. Nós já sabemos como é que isso funciona. Os ânimos se acirraram entre os homens, e a minha filha de 8 anos, não briguem, abracem-se. Mulheres do Evangelho. Mulheres do Evangelho. Que força é essa? Que força é essa? Que grandeza é essa? E olha que curioso, eu cheguei a pensar, olha que pretensão, olha que arrogância. Muitas vezes eu dizia para mim mesmo e para os meus irmãos, eu estou aqui para proteger a minha mãe. A minha mãe padecia, seu corpo era macerado, seu corpo sofria de artrose, reumatismo, ela não conseguia andar, não conseguia deambular. E eu dizia para mim e para tantos, eu estou aqui para proteger minha mãe, ninguém toca nela. Até que um dia, um benfeitor espiritual em uma reunião mediúnica, meu filho, essa é a 5ª vez que ela vem como a sua mãe, e ela veio para te proteger de ti mesmo. Mulheres do Evangelho, quanta ilusão minha. E eu me curvo sim, e eu posso, e vou, e devo dizer, as mulheres têm sim algo de especial, e nós não podemos negar isso. Nenhum de nós aqui presente, nenhum de nós na humanidade inteira teve a oportunidade de reencarnar se não fosse a grandeza de uma mulher. Todos nós, para realizarmos o nosso processo reencarnatório, contamos com a fraternidade de um coração feminino. Mulheres do Evangelho. E só por isso eu já me curvo diante de vocês, mulheres. Muito obrigado. Muito obrigado, minha Santa Mãe. Mulheres do Evangelho, como nós devemos tanto, quantas noites em silêncio, solitárias, em soluço, amamentando, dando de si. Mulheres do Evangelho, guerreiras, muitas vezes silenciosas, quantos soluços, noites adentro. Eu me lembro, sábado, ontem, nós estávamos numa reunião mediúnica na casa onde trabalho, e nós recebemos uma leva de espíritos recém-desencarnados. Eles tinham desencarnado sob escombros, né? E ainda se percebiam, muito materializados se percebiam sob os escombros. E dentre eles, não vejo, mas os médios me narraram, teve um caso muito especial, de muita luz para a nossa reflexão. Uma mãe, ela já com as mãos todas maceradas, claro, inteiro, né? Ela estava se percebendo da forma que desencarnou, as mãos totalmente destruídas. Ela é colocada em uma maca pelos benfeitores espirituais e se levantam. Não, os meus filhos ainda estão ali. Mesmo depois de desencarnada, elas não desamparam. Mulheres do Evangelho. E a espiritualidade permite que ela acolha os seus filhos, um no braço e ela sai trazendo o outro, e leva e é conduzida à imortalidade. Mulheres do Evangelho. Então a gente precisa fazer essas reflexões. E me permitam uma leitura. Nosso querido Cefas, Pedro, o chefe do colégio apostólico, com suas lutas, muito patriarcal, ele tinha a dificuldade de entender ainda a grandeza da mulher. E aí, certa feita, ele vem chegando em uma barca, depois daquela passagem da mulher equivocada, né? E ele indaga de Jesus, mas como assim? A lei manda apedrejar as mulheres equivocadas. E Jesus faz toda uma reflexão para ele e diz algo para o seu coração e para nós, para as nossas reflexões. E me permitam a leitura para que a minha emoção não tire a beleza e a literalidade do que está escrito. Ele indaga de Jesus, mestre, quer dizer então que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Olha que interessante, olha a grandeza do mestre Jesus. Pedro, uma e outro são iguais perante Deus.
e as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente para que haja em todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida, tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento. Está, por isso, mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheia de sabedoria e de misericórdia. Em todas as realizações humanas, Pedro, há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras imperecíveis, edificação dos espíritos. Na história dos homens, Pedro, ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos e dos generais. Todos eles são filhos da grande heroína que passa no silêncio desconhecido de todos, muitas vezes dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos ou exterminada nos sacrifícios mais urgentes. Mulheres do Evangelho. E eu me curvo, sim. Eu me curvo às mulheres do Evangelho. Né? O Chico dizia que a maternidade é um segredo entre Deus e a mulher. E é. E eu sei que algum coração pode estar se perguntando, mas eu não sou mãe. Eu não sou mãe. E a fecundidade espiritual não conta? A gente vai já entender isso. Mas me permitam trazer as nossas lembranças a dama da fé, a mulher hemorroíça, órfã de pai. Ela tinha como tarefa tear tecidos belíssimos, mas de repente é tomada por uma doença misteriosa. 12 anos, um fluxo sanguíneo. A partir dali começa a sua via crucis, porque naquela época a mulher era tida como não deveria aproximar-se dos homens por conta do seu fluxo, era da lei. Imaginem para ela que o fluxo era constante, o fluxo sanguíneo. Ela passou a experimentar a fragilidade do corpo que definhava dia após dia. A segregação social se levantou diante dela, o preconceito, a discriminação. Mas essa mulher do Evangelho não se curvou diante das dificuldades da vida, diante dos testemunhos a que foi chamado. Ela não se entregou à doença, não. Ela dignificou a vida através do trabalho, da perseverança e da fé. Quantas mulheres do Evangelho, todos os dias, perseverantes na fé, na coragem, e que apesar de suas lutas, nós conhecemos, apesar de suas lutas, elas não abrem mão de servir ao próximo. Mulheres do Evangelho, eu me curvo diante de vocês. A mulher hemorroíça, ela encontra Jesus, ela ouve falar sobre Jesus. Todos os meios que ela tinha ao seu alcance para buscar a sua cura falharam. Os médicos disseram, não, você tem poucos meses de vida, os médicos da época. E ela não desiste, ela se mantém firme, corajosa, não se entrega. Quantas mulheres do Evangelho todos os dias não se entregam? Um belo dia Jesus vai passando e a turba em torno de Jesus, e Jesus para. Alguém me tocou. Mestre, todos te tocam nesse instante. Tu dizes alguém me tocou, mas alguém me tocou diferente. Alguém me tirou virtudes. E ela, muito humilde, se aproxima. Mestre, perdoa-me, porque ela sabia que pelas leis da época ela não poderia tocá-lo. Era um profeta. Ela, uma mulher tida pela lei como uma mulher imunda, porque por conta do fluxo, a lei dizia isso, a lei da época. Mestre, perdoa-me, mas eu sabia que tocando as tuas vestes eu seria curada. E eu fui. Filha, não fui eu quem te curou, foi a tua fé. Quantas mulheres do Evangelho, todos os dias, abraçadas à sua fé, não só buscam a sua cura, mas também levam a cura, não só aos corpos, mas às almas doentes. Mulheres do Evangelho. Mulheres do Evangelho. E que não se lembraria da nossa querida, e esse espírito, eu tenho uma admiração, Maria de Magdala. Nossa querida Maria de Magdala, sim, era vendedora de ilusões, mas o seu coração já buscava, sim, a mudança sincera.
ela alimentava no íntimo de seu coração o desejo de se transformar. E ela ouviu falar sobre o Mestre Jesus e se indagou: mas que amor é esse que apregou ao simples, amor que sai de lábios tão divinos? E ela teve uma vontade de conhecer Jesus. Quem lembra daquela música do Tim Vanessa, né? Nos teus olhos, aquela chama de quem sabia amar. Maria de Madalena, ela enxergou em Jesus um amor sincero, um amor verdadeiro. E ela foi ter com Jesus. Mas como? Como eu posso buscar ao Mestre? Ele está na casa de Pedro, Cefas. As pessoas me odeiam, as pessoas querem me apedrejar porque a lei manda. Pensou, refletiu, mas não se fez rogada. Foi ter com o Mestre Jesus. Corajosa, mulheres do Evangelho, corajosas, que enfrentam todos os dias, todos os tipos de luta, e apesar dos obstáculos da vida, vão, e ela chega para o nosso Mestre Jesus, ela vai ter um encontro com Jesus, e faz uma pergunta, e pergunta ao nosso Mestre Jesus: Mestre, eu tenho vontade de ser das ovelhas do Pai. Corajosa, será que Deus me aceita? Será que Deus me aceita? Deus não desdenha de ninguém. E Jesus entra na colocação com ela: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino, e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderia pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Acaso poderíamos nós pensar que Deus não nos daria a todos nós uma porta do recomeço, todos os dias? E nesse instante, Maria de Magdala, a convertida de Cafarnaum, ela quebra com a perspectiva do pecado original. Recomeça. Deixa os erros no passado e recomeça. Quantas mulheres do Evangelho todos os dias estão recomeçando diante de nós? E às vezes nós não cooperamos. Às vezes os nossos lábios estão cheios de críticas. Se não podemos ajudar, não atrapalhemos. Não atrapalhemos. Senhor, eu tenho sede de amor. Sim, Maria, a tua sede é real. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. O amor feminino, ele renuncia. Não a renúncia vã, não a renúncia submissa, mas a renúncia que entende, que ama e que constrói para a eternidade, porque a força física não constrói para a eternidade, mas sim o amor e a renúncia. Mulheres do Evangelho. E Jesus faz um convite para ela. Olha que interessante, Rosalba. Ele faz um convite. Maria, na tua condição de mulher, já pensaste o que seria do mundo se as mães exterminadas no silêncio e sacrifício, sem as mães exterminadas no silêncio e sacrifício? Não são elas as cultivadoras da vida, onde os homens travam batalhas? Em suas tarefas silenciosas, os corações maternais não desamparam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre cemitérios os lírios perfumados do amor. Isso é muito forte, isso é muito belo, isso é muito lindo. Os lírios do amor. E Maria não entende o convite. Senhor, pobre de mim que não posso ser mãe. Maria, e qual das mães será mais aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos da carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Fecundidade espiritual. Quantas mães, mulheres do Evangelho, todos os dias acolhem os filhos das outras, babás, nos CAPs, nos hospitais, enfermeiras, médicas, juízas, advogadas, e que se utilizam do amor que têm com os seus filhos para acolher também os filhos das outras. Quantas mães adotaram? Quantas cuidam de coletividades? Mulheres do Evangelho, a fecundidade espiritual.
E Jesus desencarna, nós já sabemos como, e ela vai ter com Jesus. Lá no túmulo, naquele dia, naquela tarde em Jerusalém. Ela se aproxima, a pedra já não estava mais lá, o túmulo estava vazio. Senhor, onde está o meu Senhor? E eis que uma voz fala para o seu coração e fala para os nossos: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Maria vai e fala da ressurreição, fala do renascer, fala da renovação. Por que Maria de Magdala? Por que não Maria, sua mãe? Por que não João, o evangelista? Mas sim Maria de Magdala? Nós espíritas sabemos. Jesus estava dizendo, através de Maria, o que ele nos disse aos nossos corações, que evangelho é a verdadeira transformação. E não existe transformação mais sincera, mais efetiva e mais grandiosa do que de Maria de Magdala. Paulo de Tarso, ele já buscava, ele já conhecia as leis, ele já cria em Deus, ele já se posicionava nesse sentido. Jesus só precisou mudar o vetor para que ele entendesse da sua missão. Maria de Magdala não. Ela nos ensina que do pântano pode sim nascer um lírio. A verdadeira transformação. Mulheres do Evangelho. Sensibilidade. Amor. O amor verdadeiro. E ela vai em busca, só que ela foi rejeitada. Ela tenta com os apóstolos que não aceitam. Quando ela leva a mensagem aos apóstolos: eu vi o Senhor. Mas logo tu. Que pergunta capciosa. Mas logo você, a gente sabe o conteúdo dessa pergunta. Sim, eu também não entendi, mas fui eu. E ela tenta segui-los. Eles não permitem, os homens não permitem. As pessoas na época, lá na comunidade, tentam expulsá-la. Volta, incentivam-na a voltar aos atos inconfessáveis, e ela se recusa e se mantém firme no Evangelho do Cristo. E ela vai lá para aquela mesma praia onde ela pegou aquele barco para ir conhecer Jesus pela primeira vez, em Cafarnaum. Era madrugada, ela estava sentada próxima a uma árvore, e eis que ela escuta uma matraca: afastai-vos, somos nós os leprosos. Era da lei. A turba de leprosos tinha que anunciar sua presença para que não contaminassem as pessoas, então eles tinham que anunciar. E ela olha: para onde vão? Para onde ides? Estamos indo a Cafarnaum, porque nos falaram que um profeta limpa as lepras. Chegaste muito tarde. Mataram-no na cruz. E eis que o desencanto se faz nos rostos daqueles homens, daquelas crianças e daquelas mulheres. E ela diz: não choreis. Ele se foi, mas nos prometeu a vida. O corpo é uma massa que se decompõe, a alma é o cisne de luz que pode voar. Nossa, que lição! E ela lembra das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que sofrem. E as autoridades do local, quando sabem da presença desse grupo de leprosos, expulsam-os dali. E eles vão, mas vão felizes. Ela fica e percebe o grupo de leprosos se distanciando, e eis que lhe vem uma reflexão: nossa, essa é a minha primeira família. Uma menina, uma criança com os lepromas já macerando o seu corpo, se vira e dá um adeus para ela. E ela diz: aguardai-me, esperai por mim. 2 semanas depois, nós vamos encontrar no Vale dos Leprosos uma mulher belíssima, junto com esse grupo que chega. E todas as tardes, no pôr do sol, numa plataforma muito simples, uma mulher bonita aproxima-se e diz: irmãos, vós os leprosos. E falava do Cristo. Falava. E levava a todos esses corações uma migalha de esperança. 10 anos depois, eis que ela percebe em sua pele, qual uma rosa, a cor violácea dos lepromas. E ela se percebe com a doença.
E naquela tarde, quando ela se aproxima dos irmãos, naquela plataforma simples, ela olha para todos eles: irmãos, nós os leprosos. Nossa, nesse instante, não era mais Maria de Magdala, mas sim o Cristo que falava por si. A rede viva de Cafarnaum. Que espírito belíssimo. 30 anos depois, nós já vamos encontrar Maria de Magdala, totalmente tomada pelos lepromas. Já não enxergava mais com os olhos físicos, mas tão somente com os olhos da alma. E ela, sabendo que se avizinhava o momento do seu desencarne, chegava ao termo de sua vida física aqui na Terra, ela pede para ter com a mãe das mães, a mãe da humanidade: eu preciso ver Maria, esse é o meu desejo. Mas Magdala, você está muito cansada, você não vai conseguir, mas esse é o meu desejo. E ela vai a Éfeso. Lá em Éfeso, onde João estava com Maria, Mãe Santíssima, lá a casa conhecida como Casa da Santíssima. E ela vai à estrada dia e noite, com o corpo já macerado. Quando ela se aproxima de Éfeso, o corpo não consegue mais, e ela cai, ela tomba. Mãos amigas que passavam pelo local escutam-na a balbuciar: João, Maria de Nazaré, e levam-no até a casa de Mãe Santíssima. Maria acolhe Maria de Magdala e por 2 dias vela por aquela filha, por aquela irmã. Em dado momento, está lá Maria de Magdala, lívida, com sua alma leve, e ela já não sente mais o arfar do coração. E de repente ela se percebe naquela mesma praia onde ela foi conhecer Jesus, ouvindo o canto canoro dos pássaros, os ventos. Ela se percebe jovem e observa uma luz se aproximando, e ela corre para esta luz: Rabone, Jesus, querido amigo. E Jesus se aproxima, a estreita nos braços: Maria, tu transportaste a porta estreita, tu amaste muito, eu te quero comigo em meu reino. E ela viaja para a imortalidade. Passam-se os séculos e nós vamos encontrar a mensageira do Evangelho, mais uma vez na Espanha, Teresa d'Ávila, que leva a dignidade ao convento das Carmélias, leva a dignidade e traz a mensagem do Cristo aos corações sofridos. Mais anos se passam, tempos difíceis, e nós vamos encontrá-la mais uma vez, Madre Teresa de Calcutá, a Teresa dos pobres, a Teresa de nós todos. Quantas mulheres do Evangelho, todos os dias, acolhem aqueles que também sofrem. Essa é a lição da nossa querida Maria de Magdala, esse espírito belíssimo. E por que não falar, e por que não trazer as nossas mentes, a nossa querida Mãe Santíssima. Anjo Gabriel aproxima-se de nossa Mãe Santíssima em paragens celestiais: salve agraciada, o Senhor é contigo, vindo de paragens celestiais. Bendita és tu entre as mulheres. Vai, Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, será chamado Filho do Altíssimo. E o que Maria diz? Ela tinha absoluta certeza, ela tinha total convicção das lutas que enfrentariam, mas ela simplesmente disse: eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Mulheres do Evangelho, todos os dias, quantas mulheres do Evangelho: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade, e levam o amor aos corações que mais sofrem. Mulheres do Evangelho. E me permitam uma leitura bem rápida, para que a minha emoção não tire a literalidade. No livro Mulheres do Evangelho, essa obra grandiosa, né, de uma beleza ímpar. Quem era Maria? Era uma estrela, talvez uma estrela perdida nas constelações do firmamento. Perdida sim, pois o seu amor irradiava-se em mundos do infinito, não lhe permitindo ficar parada, fixa na inércia. Era uma estrela errante que tinha sua morada entre os astros da imensidão.
De onde viria essa estrela cadente e misteriosa? De quais espaços, universos ou dimensões viria a estrela virginal? Não importa. Talvez de Sírios, Canopus ou Aldebaran, de qualquer lugar. De todo lugar, de todas as épocas. Ela trazia na face a suavidade do luar e a beleza das alvoradas. Revestiu-se de esplendoroso manto estrelado e desceu para a morada dos homens. O firmamento teceu-lhe uma coroa de luz e enfeitou-lhe a fronte com o véu da Via Láctea. A natureza suavizou o seu caminho, tecendo um tapete de flores. O aroma das rosas, das acácias, dos lírios, perfumou-lhe a existência. E desse aroma indescritível, inexpressível, no vocabulário humano, formou-se o seu corpo, com o qual conheceu os filhos do desterro. E ela chegou, embalada no canto dos rouxinóis. Suas palavras lembravam o cantar dos pássaros e o trinar dos pardais. A estrela assumiu morada no coração da humanidade. É Maria, simplesmente Maria. Sua vida transformou-se em símbolo de ternura e esperança aos deserdados. Seus pés caminharam sobre os espinhos das roseiras e sangraram no contato com o caminho tortuoso e difícil dos filhos da terra. Deixou sua marca indelével nas vidas das mulheres de todas as origens. Em sua pessoa, a mulher alcançou as estrelas e, através de sua santíssima maternidade, divinizou a expressão mãe. Amparada pelos roxinós e pássaros canoros, rasgou a sombra da amargura e teceu o manto alvo da via dolorosa de todas as mães na terra. Estrela apagou-se entre as sombras e a escuridão das vidas sofridas, a fim de que o homem não se sentisse humilhado ante a grandeza de sua alma. Experimentou o esforço inaudito de ser mãe dos pecadores, a fim de conduzir o homem terrestre no caminho das estrelas. É Maria, simplesmente Maria. E de fato, quando ela recebe o convite de Deus, diretamente de Deus, para estar conosco aqui na terra, ela pede sim o manto do esquecimento, porque ela queria se apagar para que o Cristo brilhasse. Olha que interessante. Mas a meiguice de sua alma e a consciência íntima do seu dever fez com que ela cumprisse a sua missão, por mais acerba que fosse. E nós precisamos compreender que graças a esse amor materno nós podemos receber o Verbo de Deus. Foi o seu ventre que nos permitiu estar com Jesus. Nós devemos muito a essa grande mulher. Bendita sois vós entre as mulheres. Está lá no Evangelho. E de fato ela é grandiosa. E de fato é grandiosa. Esse coração feminino que nos ajudou a receber o nosso Mestre Jesus. E é interessante que Maria, ela não se descuidou da missão de não só receber o seu filho, o Mestre Jesus, o governador do orbe, mas ela acolhia todos os corações que dela se aproximavam. Certa feita, Dimas, o bom ladrão, ainda criança, e sua mãe Tamar são acusados de forma muito agressiva. Trata-se de um ladrão, e a mãe é conivente, e Maria se faz advogada. Não diga isso. Essa mãe sofre na solidão. Quantas mulheres do Evangelho são as advogadas todos os dias, nos salões sociais, silenciosas, mas estão presentes, se fazendo mensageira da verdade e da justiça. Qual Maria nos ensinou? E nós vamos encontrar no dia da crucificação do Mestre Jesus, Maria. Eu não consigo calcular, eu sou pai de uma garota, de uma menina. O meu sentimento de pai, ele já me chamou a certas reflexões e eu não tenho a capacidade de entender como uma mãe suporta se deparar com a inversão natural do que nós esperamos, ter que sepultar o seu filho. Recentemente, nós aqui na Fraternidade sabemos, o irmão de caminhada foi chamado de volta à pátria espiritual em tenra idade, 37 anos. Estávamos lá no cemitério, no dia do sepultamento de seu corpo físico, e eu sei que o nosso irmão voltou muito agradecido
e fortalecido por uma mulher do Evangelho que estava lá presente. E eu digo para vocês, eu saí desse dia no cemitério reflexivo. Que força é essa? A compreensão da imortalidade da alma. Enquanto muitos choravam, ela acalentava. Mulheres do Evangelho, que força é essa? De onde é que sai essa força? Maria, a nossa Mãe Santíssima, ela estava com seu filho, jogavam sorte com as suas roupas, lança, impropérios, toda sorte de impropério, mas ela não se descuidou de acolher os que estavam ali. Jesus na cruz, balbuciando, olha para ela e ele não disse mãe, ele disse mulher, eis aí o teu filho. João Evangelista, um garoto de 17 anos. Aliás, presente a este momento, Maria, mãe de Jesus, Maria de Magdala, Joana de Cusa, Salomé e Marta. E os apóstolos foram-se, mulheres do Evangelho. Entre a turba, encapuçado, Tiago menor e Tomé. Os demais se foram. E as mulheres presentes. E o João, aquela alma poética, uma alma sensível, nosso querido João Evangelista. Né? Quem lê o Evangelho de João percebe a sensibilidade daquela alma. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E nesse instante, Maria se torna, rompem-se os laços sanguíneos. E Maria se torna a mãe da humanidade. A partir dali, o amor universal. A partir dali, o amor universal. Outras mulheres sofriam. Próximo a ela, mãe de Judas, aproxima-se de Maria. Eu também perdi o meu rouxinol. E ela abraça a mãe do traidor. Ela abraça. A mãe de Dimas, assim, desesperança. Ela se aproxima da mãe de Dimas. É o teu filho à esquerda? É o meu ao centro. Se ele disse que o teu filho estará no reino, confia. Ele estará. Maria de Nazaré, Mãe Santíssima. E lá na casa de benemerência, casa de Mãe Santíssima, ela, lá em Éfeso, ela cuidava dos desvalidos, dos leprosos. Tempos depois, um espírito, um irmão que havia sido curado dos lepromas, ele se aproxima de Maria e diz a ela: tu és a mãe do nosso Senhor Jesus, mas tu és a nossa Mãe Santíssima. Nunca nos esqueçamos do amor de Maria, que nos ensina a todos e a todos nós. E eis que o tempo passa, e um belo dia, ela já com a idade já bem avançada, está lá Maria, na casa de benemerência, e ela percebe, já se desligando do corpo físico, quando ela vê aquelas mãos se estendendo com as chagas. E diante dela se curva próprio Cristo e a abraça. Mãe, é da vontade do meu Pai que tu estejas comigo no seu reino. Nunca nos esqueçamos. Hoje nós contamos com um coração materno, com um coração feminino na governança do planeta ao lado de Jesus. Os nossos destinos, os nossos processos reencarnatórios têm um coração feminino, o coração de Mãe Santíssima. A nossa querida Maria, Ave Maria, rosa mística de Nazaré, mãe das mães, mãe da humanidade. E me permitam, para encerrar, eu pensei do livro Parnaso de Além Túmulo, essa obra maravilhosa, esse poema, Ave Maria. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos.
O Senhor sempre é convosco, mensageira de ternura, providência dos que choram nas sombras das desventuras. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. E para quem não sabe, todos os irmãos que desencarnam pelas portas do suicídio, a exemplo de Judas, eles são acolhidos por esse coração materno. E ela deixou em cada um de vocês, mulheres, essa semente que as aproxima de Deus. E eu me permito, parafraseando a poesia, dizer: mulheres, mulheres a quem eu me curvo, o que seria de nós se não fosse vocês? Muito obrigado.